Olá, gente. Vim contar um pouquinho da minha vida acadêmica para vocês. Sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Ribeiro, do Noroeste Fluminense, vinculada ao UENF. Essa batalha de um cristão estudar biologia não é fácil. Já cheguei lá, mas eu já cheguei incomodando. O cristão já chega incomodando nos lugares, né? Mas eu não desisti, foi a persistência, porque foi plano de Deus me ter feito passar nas vagas onde eu consegui estudar gratuitamente pela Faculdade Federal, porque foi um projeto de Deus, certo? E para um cristão estudar biologia não é fácil. Eu encontrei muitos desafios ao longo da minha caminhada, e lá eu encontrei amigos que não acreditavam em Jesus, pessoas de outras religiões, e então, assim, uma cultura muito diferente. Eu saí do ensino médio, aqui na minha cidade tinha sido tirado a Darwin, e Darwin é um dos cientistas mais falados na biologia, e eu me senti assim, meio que perdida, mas ao mesmo tempo agraciada, né, por Deus, porque naquele momento ali, acho que Deus precisava de mim naquele lugar. Porque há pouco tempo agora, uma amiga me liga e fala que ela aceitou Jesus, onde uma pessoa que ela não aceitava nem reconhecia Jesus como Salvador e não acreditava em Jesus em si. Realmente ela não acreditava em nada, nem acreditava que Jesus existiu. Então isso para mim foi muito gratificante. Porque quando Jesus chama a gente para ser luz e nos diz que a gente fez a gente como imagem e semelhança dele, nos chamou para ir de anunciar o evangelho de todas as nações, às vezes a gente fica meio sem entender o propósito de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus pelos momentos que eu passei lá, as dificuldades, porque eu não perdi meus princípios. Eu não deixei que a minha fé morresse e nem a minha crença. Porque eu creio em Jesus, que é um Deus vivo, que tudo faz, e Ele que convence, que é o Espírito Santo que convence as pessoas, certo? Então eu vou colocar um pouco para vocês a teoria da biologia e os princípios bíblicos, né? Os princípios da biologia, os princípios bíblicos, para vocês entenderem um pouquinho como foi essa dificuldade na minha vida. A primeira teoria, a teoria da evolução química, estou relacionando agora a biologia, certo? A Terra era uma terra primitiva, onde não havia vida, devido aos gases, né? Que era amônia, metano, hidrogênio, vapor de água, né? E o oxigênio não era livre, e a temperatura era muito alta. E com isso, os gases eles começaram a se circular na atmosfera. E com isso, com o vapor daquela água quente, eles começaram a formar moléculas de aminoácidos, né? E essas moléculas foram se organizando e com isso começaram a formar um complexo de polímero, né? E isso teria resumido a partículas, né? E teria sido assim percussor das células, que assim as células teriam surgido. E com isso teria a capacidade de replicar e se reproduzir, dando origem à vida. Esse é o princípio de biologia, gente. Escuta só. E a panspermina, que é a vida surgida de outro lugar do universo, vinda de outros lugares. Vamos colocar aí, um meteorito caiu e trouxe vida com ele. Né? Um corpo celeste caiu, independente do que o corpo foi, estaria trazendo vida com ele. Que é a biogênese, né, também, que a vida surgiu assim do nada, de uma forma espontânea, né? E mais uma teoria que temos são várias, vou citar só algumas, né? Que teria a teoria da evolução, que as espécies e os seres vivos se modificavam ao longo do tempo através da seleção natural. Ou seja, que o indivíduo ele ia se adaptando à situação e certa parte do corpo, a questão física, alimentar, ia mudando e essa espécie ia evoluindo. E a única ainda que dá para acreditar um pouco que é essa da genética, né? Que Deus fala que passará de gerações em gerações, né? Suas descendências. Que é a teoria genética que fala a informação genética que fala do RNA e do DNA. Certo? Aí eu levo vocês lá em Gênesis, na Bíblia, que fala da origem da vida, que todo ato de criação, ele é divino, né? Aí Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança, né? A ele. E aí quando Deus criou o Adão, ele soprou vida, fôlego de vida na vida do Adão. E lá na parte da criação, Deus criou o céu, a terra, depois ele criou as plantas, os animais e o Adão. Posteriormente, ele tirou a costela do Adão e fez a Eva. Ele fez o Adão do pó da terra. Né? E depois do Adão, ele foi e criou a Eva para fazer companhia com o Adão. Né? E
O engraçado é que quando Deus fala que soprou fôlego de vida na narina de Adão, lhe dando vida. Aí os princípios de biologia vai falar que a vida surgiu do nada. Olha isso daí pro cristão. Como é que ficaria uma mente do cristão que não estivesse firme na rocha, né? E que a origem da vida, na humanidade, ela tem uma origem divina, gente. Deus que criou o céu e a terra e todos os seres existentes. Aí você entra com uma universidade dessa, onde o sistema, ele tá ali pronto para te fazer uma lavagem cerebral. Aí se você não estiver firme na rocha, e você acreditar, ter suas metas, as suas perspectivas de vida, os seus valores, né? Você é corrompido. Então eu sou grata ao Senhor Jesus por ele ter mantido a minha fé de pé, por ter me usado como canal de bênção naquele lugar pelo tempo que eu fiquei. Gente, mas não foi fácil. Eu enfrentei muita situação difícil. Tinha dias que eu não entendia as injustiças que aconteciam comigo. Foi uma luta muito grande, mas eu fui honrada pela honra e glória do Senhor. Então, que você possa acreditar no seu sonho. Quando Deus te der algo, te permitir você viver algo, que você entenda que é a permissão de Deus e que Ele vai te sustentar até o final. E que você não desista. Um forte abraço a todos. Um pouquinho da minha história é só para vocês entenderem que tem certos lugares que você vai estar, que você tem que ser luz, que você tem que ir de anunciar o evangelho, que você tem que ser imagem e semelhança do Senhor. Essa é a mensagem. Independente do lugar, independente da situação, seja imagem e semelhança de Jesus. Amém? Forte abraço a todos aí.